Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Que todos estejam bem, desfrutando da presença do Senhor Deus. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web rádio TV. Este é mais um programa de Boas Novas na web. Programa da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Como acontece sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Estamos nós aqui com mais um programa. É o programa Boas Novas na web. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a Palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esta é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas do cumprimento da Grande Comissão. Neste ano, caminhando sob o tema Fazendo uma Grande Obra, não podemos descer. Queremos convidar você a estar conosco em um de nossos encontros nesse próximo domingo. É o Domingo da Família, um encontro para a celebração da família, de consagração da nossa família a Deus. Planeja, programe-se e venha estar conosco neste próximo domingo. Será da nossa parte uma alegria receber você. Pode trazer a sua criança a um espaço e uma programação especial para elas. A Igreja Batista Boas Novas tem o seu templo na rua 8 de dezembro, número 528, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Muito bem, vamos buscar a presença do Senhor, vamos orar, falar com o nosso Deus. Esse é um tempo de clamor, é um tempo de oração, também um tempo de gratidão ao Senhor. Deus é bom, amém? Ele é muito bom, Ele cuida de nós. Agora mesmo, Ele está cuidando de cada um de nós. Onde você está, onde você estiver, naquilo que você estiver fazendo, Deus está cuidando de você. Vamos também agradecer a Deus a vida dos aniversariantes, aqueles que hoje completam mais um ano de vida. Vamos orar pelo Brasil, como sempre fazemos, pela família, cada família brasileira. Vamos orar e clamar pelas igrejas do Senhor espalhadas em nossa terra. Você, onde você está, você pode estar nos acompanhando. Aí, com as suas orações, você pode estar também aí convidando os amigos, compartilhando. É um tempo de você dar uma paradinha e participar conosco deste encontro que sempre acontece às quintas-feiras. Vamos falar com Deus? Oremos. Querido Deus, amado Pai, louvamos ao Senhor. Nós erguemos nossas mãos aos céus e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. O Senhor é o nosso Jeová Jireh. Jeová Jireh, aquele que nos protege, aquele que nos sustenta. Louvado seja o Senhor pelas provisões materiais, pelas provisões espirituais, por teu cuidado para conosco. Louvado seja o Senhor pelo dom da vida, pela vida dos aniversariantes. Que o Senhor os abençoe ricamente. Que o Senhor conceda a cada um anos muito abençoados, repleto de toda sorte de bênção.
queremos, Pai, clamar ao Senhor em favor da nossa nação, em favor das famílias brasileiras. Que o Senhor, Deus, visite cada lar, cada casamento, cada criança, cada adolescente, cada jovem. Que o Senhor visite cada um da terceira idade. Que haja uma visitação do Senhor para trazer a paz, a certeza, a segurança. Ó, amado Pai, que o vento do Teu Espírito sopre nos quatro cantos da nossa terra e que o povo brasileiro reconheça que só o Senhor é Deus e não há outro além do Senhor e que só Jesus Cristo salva. Que o Senhor, ó Deus, possa ser o Senhor verdadeiro, o verdadeiro governo da nossa nação. Em nome de Jesus, que haja paz, que haja prosperidade e que haja unidade entre o povo brasileiro. Pedimos, Pai, a bênção do Senhor para a Tua igreja, aqui em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Que o Senhor Deus renove as nossas forças, a unção que está sobre o Teu povo, nos capacite a continuarmos a anunciar a mensagem de paz e de esperança para todos os povos. Que o Senhor fortaleça a Tua igreja e que ela caminhe segundo os Teus propósitos e o Teu querer. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nós que aqui estamos a ministrar este culto. Que, ó Deus, corações sejam tocados, alcançados. Que, ó Deus, que onde chegar a nossa voz, onde chegar esta transmissão, que ali chegue a bênção do Senhor, por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Amém, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja a nos dirigir e a tocar os corações. Amém, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Deus é bom. Onde você estiver, aí você diga aí, Deus é bom. Que o vento do Espírito Santo de Deus possa estar soprando em nossa nação, aí onde você está, soprando na sua vida, aí no ambiente em que você se encontra. Que tudo esteja bem com você e que você possa estar verdadeiramente experimentando aí a bendita presença do Senhor. Muito bem, vamos hoje então, vamos ter mais um capítulo da história de Jonas. A história de Jonas, uma história fascinante de alguém que tentou fugir de Deus. Esse é o assunto dessa nossa temporada, a história de Jonas. E hoje nós estamos no oitavo episódio, saindo do abismo espiritual para cumprir o propósito de Deus. É a história de Jonas. Você que já está acompanhando, Jonas, um profeta, foi chamado por Deus para anunciar a mensagem de arrependimento a uma cidade, a Nínive. Ele resolveu mudar de ideia e desobedecer a Deus e foi para Tarse. No meio da viagem houve um temporal e então veio a descoberta, mais do que descoberta, a revelação do Senhor, que o temporal era por causa da desobediência do Filho de Deus. Foi Jonas lançado ao mar. E aí nós estamos nessa parte do episódio, depois dele ter lançado ao mar, ele então tem um reencontro com o Senhor.
Capítulo 2 de Jonas diz assim, a partir do verso 7, Jonas 2, verso 7. Ele fala assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Não é? E os que se entregam à idolatria vã abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e votei e pagarei ao Senhor, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Então vou ficar no verso 10 do capítulo 2 de Jonas. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Aqui que nós estamos. Então, eu estava lendo, relendo essa passagem, quando me veio à mente algo que eu quero compartilhar com você, logo no comecinho dessa história, desse episódio. Que situação que chega a pessoa, principalmente o Filho de Deus, quando ele resolve desobedecer a Deus. Ele é transformado aqui num vômito e lançado à terra. Olha, aqui é uma figura espiritual muito forte e que representa mesmo a situação nossa quando nós desobedecemos a Deus. Então ele foi lançado à terra. E continua então a história do profeta. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la, uma cidade grande, né? Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida, né? E os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os que levam ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto o homem como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizera como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Esse é a narrativa bíblica, o registro bíblico do que nós estamos vendo no episódio número 8. E o que nós encontramos aqui, né, na vida de Jonas, um tempo em que ele saiu do abismo espiritual, saiu daquela situação que o fazia estar distante do Senhor, no estado de desobediência. Para quê? Para cumprir o propósito que Deus tinha para a sua vida. E como foi essa situação? Vimos então, Deus lhe reencaminhou, colocou Jonas de novo no caminho, de onde ele não devia ter saído, e deu a ele uma comissão, uma orientação específica, né, para pregar aos ninivitas, ao pessoal, à população de Jonas. E ele então fala que a palavra do Senhor veio segunda vez. Eu quero só, aqui nesse episódio, fazer alguns destaques importantes, algumas lições importantes para a nossa vida como filhos e filhas de Deus. E você que está nos assistindo, se você ainda não teve uma experiência com Jesus, você
no fundo do seu coração reconhece que você precisa do Senhor, não é filho e filha de Deus, você ouça a experiência desse profeta e decida-se então fazer parte da família de Deus. Então veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Muito importante, quando você lê a Bíblia, sempre diz assim, veio a palavra do Senhor. Isso é fundamental. Isso faz sentido. Porque quando Deus fala, quer dizer que Ele está governando. Então, pela palavra do Senhor, Deus, Ele governa. Ele dirige. Ele dá rumo à história do mundo, à história geral da humanidade. E pela palavra de Deus também, Ele não só dá rumo aos acontecimentos gerais, mas também Ele orienta e dá rumo àqueles acontecimentos na vida pessoal de uma pessoa, de uma família, de um casamento, de uma congregação da igreja local. É pela palavra de Deus, é pela a santa e bendita palavra de Deus. E diz então o registro bíblico, veio a palavra do Senhor, vou repetir, veio a palavra do Senhor, segunda vez. Essa segunda vez aqui nos faz pensar na oportunidade. Eu diria assim, a segunda oportunidade que Deus estava dando a Jonas. Primeira vez ele não obedeceu e a gente viu o que aconteceu, não é verdade? E agora, segunda vez, então veio a palavra do Senhor. Atentos, ouvidos espirituais atentos para a palavra de Deus. Deus é um Deus das oportunidades. Então a palavra de Deus veio e diz assim, dispõe-te e vai a grande Nínive. Jonas já havia ouvido essa palavra antes. Mas ele livremente decidiu por desobedecer, como já vimos aqui em episódio anterior. E agora, de novo, dispõe-te e vai à cidade de Nínive. O que Deus espera de cada pessoa, o que Deus espera principalmente de cada um dos seus filhos, é a disposição de obedecer, a disposição de seguir o caminho que Deus propõe. E a sua palavra, não é? Então, ele dispôs-se, porque antes ele se dispôs-se a desobedecer. Porque ele conhecia, ele sabia bem o que Deus havia dito para ele. Deus é um Deus grande e ele sempre dirige os seus a grandes coisas, a grandes eventos. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Aqui a cidade era grande mesmo, como já vimos em episódios anteriores. Era uma cidade bem agitada, tinha tudo também de ruim que ali podia haver, violência ali. Mas era uma cidade, mas a grandeza aqui não está no seu aspecto físico, mas no propósito que Deus tinha para aquela cidade. Por isso que ele tira Jonas lá do abismo, do fundo do mar, do ventre de um peixe. Esse homem vem como um vômito à terra e ele é redirecionado, reencaminhado para se reintegrar aos propósitos que Deus tinha para a sua vida. Podia ser um lugarejo. Se Deus manda, é porque ele vê aquele lugarejo muito importante e tem uma grande obra a realizar. E foi isso que ele fez com Jonas. Não é isso que ele faz com o seu povo? Nós não somos desafiados pela sua palavra a levar a mensagem de arrependimento e salvação? Quer obra maior do que essa? E assim Jonas fez. E Deus disse então assim, proclama contra ela. Aqui vem a parte que
para nós é difícil. Nós somos, você, meu irmão, minha irmã, meu filho e minha filha na fé, você e eu, nós somos portadores dos avisos, das mensagens de Deus. Nós somos portadores de mensagens doces, né? Mensagens maravilhosas, mensagens alegres, mensagem de alento, não é? Mensagem de cura, não é? Mensagem de encorajamento, uma mensagem de prosperidade e restauração. Como nós gostamos de ouvir essa mensagem, não é verdade? Ah, eu gosto. E não é só gostar de ouvir, também gosto de pregar. Mas não, nós também somos portadores dos avisos de Deus, das exortações, das advertências. É aqueles sinais de alerta que vem da parte de Deus. Ah, nós somos portadores dos avisos quanto aos perigos que estão à nossa frente. E olha, quanto à disciplina de Deus. E quanto ao juízo e julgamento de Deus. Proclama contra ela. Não era para destruir a cidade, era para redimir a cidade. E nós, eu e você, nós somos portadores dessa mensagem. Não é para morte, é para a vida. Não é para perdição, é para libertação. E Jonas foi comissionado para isso. Tirado do abismo espiritual para cumprir os propósitos de Deus. Não é sem causa que Jesus, quando veio, esteve conosco antes de partir, depois de ressurreto, ele entregou esse comissionamento, o mesmo que ele deu a Jonas. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus com seus avisos, a sua advertência, alguns dramáticos, como aqui, nós não estamos fazendo nós estamos cumprindo a ordem de Jesus, mas porque amamos o povo. É aquele amor que vem da parte do Senhor. E assim foi Jonas. E ele então foi direcionado, foi levado a proclamar contra ela, para que houvesse salvação. E qual foi a mensagem? O relato bíblico que eu li, depois você pode ler com calma, é a mensagem que eu te digo. Não é a mensagem que Jonas queria. E nós somos porta-voz, boca de Deus para o mundo, da mensagem que Deus nos diz. Não daquilo que nós queremos dizer. Como eu disse, tem mensagem que faz bem a gente pregar, assim, isso é até natural. Mas é importante que ela seja da parte de Deus. Hoje corremos esse perigo, você está vendo aí nas mídias, tudo aí, né, que tem pessoas que estão preferindo proclamar não a mensagem que Deus diz, mas é aquilo que ele acha que é bom, que é legal, que é moderno. E aí vai se afastando da palavra, e aí já está fora do propósito de Deus. Então não é fácil transmitir o que Deus diz, porque é de Deus, o Todo-Poderoso, o Deus justo, santo e verdadeiro, em quem não há sombra de variação. Então não é fácil transmitir a palavra de Deus, concorda? Não é fácil dizer o que Deus diz pela sua santa palavra. E às vezes o simples ler a Bíblia, citar a Bíblia, às vezes é difícil, incomoda as pessoas. E os desavisados pensam que é algo para o mal, mas é para o bem. E o que aconteceu com o nosso irmão Jonas, que está nos deixando esse testemunho aqui, diz assim no verso 3, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Eu gosto muito de olhar para as declarações bíblicas, as palavras, as expressões bíblicas e ver como ela faz sentido na nossa vida espiritual. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. O que isso quer dizer? Que Jonas então se dispôs, como já vimos anteriormente, ele levantou-se, ele saiu daquele
estado de ser vômito, perdoa esse termo, mas é só para você entender ali, porque Deus escrevendo uma igreja de Laodiceia, ele disse, ó, nem és frio nem é quente, porque você é morno, eu vou fazer o quê? Vou vomitar-te da minha boca. É uma mensagem bíblica. Esse tipo dessa mensagem forte que às vezes nós não gostamos de ouvir, nos faz mal. Mas ele deixou de ser aquele homem que veio do abismo espiritual, do ventre da baleia, desobediente, e se tornou vômito. E ele levantou-se, ele deixou aquele status, aquela condição anterior. Então é bom destacar aqui, eu sempre gosto de falar, quando falo aos meus filhos na fé, é o seguinte: Jonas era um profeta. Ele era crente. Ele não era um pagão que adorava outros deuses. Ele tinha uma aliança com Deus verdadeira. Mas ele agora estava passando por um período de restauração para viver o propósito de Deus para a vida dele. Ele então deixa aquele status, agora não é aquele Jonas que se levanta para fugir, para ir para Tarse. Ele deixou aquela condição que então ele se encontrava. E ele se movimentou na direção da palavra de Deus. Na direção que a palavra de Deus apontava para ele. Não é isso que nós temos que fazer? Todo dia, toda hora? Como vimos anterior, estar disposto. Disposição diante do que Deus fala. E nos levantar para sempre deixar a velha posição, as velhas manias. E então nos movimentar, espiritualmente falando, segundo a palavra de Deus. E diz o texto então que ele foi em direção à palavra, em direção a Nínive, isto é, na direção que a palavra de Deus o indicava. Diz assim: ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eu gostei dessa expressão. Era importante para Deus. Não era aqui estava em jogo o que era importante para Jonas, mas o que era importante para Deus. E diz assim: e de 3 dias para percorrê-la. E Deus estava tão preocupado com o seu plano para aquela cidade. E ele usou quem? O seu filho. E Deus está se importando com a situação da nossa sociedade. E ele vai usar você, vai me usar, vai usar a sua igreja, para estar sempre nos levantando daquela situação velha, posição antiga, situação de comodismo espiritual, de dormência espiritual, e seguir então para cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Ele foi abençoado, e depois no próximo episódio você vai ver que o povo todo foi abençoado, e foi uma grande bênção, porque nosso Deus é um Pai responsável. Quando nós tiramos tudo do lugar, por causa da nossa desobediência, e fazemos do nosso jeito, Deus vem de maneira estranha, né? Como foi com Jonas. Tem uma maneira para cada pessoa, para cada situação. Deus entrou ali, aquela bagunça espiritual que Jonas fez na sua vida, ele reordenou a caminhada de Jonas. Foi bênção para Jonas, repito, e foi bênção para toda aquela cidade. É o que nós precisamos atentar. Deus está a usar a sua igreja, os seus profetas, o seu povo, para se levantar e fazer o que Deus quer que façamos. Que Deus abençoe você. Vamos parando por aqui. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. E levanta-se e vamos cumprir o propósito de Deus, aquele propósito que Ele tem para a nossa vida. Amém, queridos? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Essas histórias muito nos inspiram. Que o Senhor possa falar o coração de cada um de vocês que estão nos assistindo. Compartilha essa transmissão para seus amigos, para seus parentes, para de casa, para de fora, para que essa palavra possa
alcançar e tocar em muitas vidas, em muitos corações. Foi muito bom estarmos juntos até aqui. Foi maravilhoso poder estar compartilhando essa palavra com você. E eu termino dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um abraço duplo. Um abraço bem apertado, né, Lígia? Eu e da Lígia para você. Fiquem todos na santa e bendita paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro. Rapidinho registrar aqui quem eu consigo ver na telinha. Lilian Rose, Francilina e família. Joelma e família. Não consigo ver mais na telinha. Que Deus abençoe a todos vocês, mesmo aqueles que eu não pude visualizar aqui. E tenham o restante de semana grandemente abençoados. Com boas notícias, alegrias, vitórias e conquistas. Uma semana de milagres.